Pessoal, vamos falar sobre a chegada da variante Omicron em Beijing, né, na capital da China, e por que isso é um problema enorme para o pessoal lá, hein? Essa notícia foi sugerida por Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, hein? A política de Covid zero da China pode acabar dando um tiro pela culatra fenomenal lá no país, hein? Lembra, a China está sediando as Olimpíadas de Inverno agora em fevereiro, né? E o que acontece? Está faltando agora um mês, um pouco mais de um mês para começar essa competição, em que vai ter muita gente do mundo todo e coisa e tal. E lembra, a China criticou o Japão na época da Olimpíada de verão pela questão de ter casos de Covid lá, e olha o que vai acontecer na China. A Omicron chegou em Beijing, né, agora, e está gerando agora uma repressão muito grande devido às Olimpíadas de Inverno, né? Isso daqui é uma coisa extremamente previsível, e a culpa disso é justamente da política de Covid zero que foi adotada pela China e mais alguns países, como Nova Zelândia, Austrália, coisa e tal, que é uma política que já se mostrou falha, né? Ou seja, esses países, a proposta deles era fechar tudo, qualquer caso de Covid, isolar tudo para ter o mínimo de Covid possível, zero Covid. A questão é que não importa o que você faça, no momento que você começa a reabrir o país, começa a reabrir a sua economia, fatalmente vem as infecções. Então você fica num beco sem saída. Ou você fica fechado para todo o resto do sempre, o que é impraticável em termos econômicos, ou você admite que vai ter gente contaminada, né? E essa situação piorou muito com a variante Omicron, que a gente está vendo, ela é muito transmissível, né? Felizmente, ela não é tão séria quanto as outras variantes anteriores, mas ela é muito transmissível. E o que está acontecendo lá na China? A China continua com a política de Covid zero. Então, se você pegar um mapa aqui da China, Xinjiang que está totalmente em lockdown, foi totalmente fechada, porque estava com casos de Covid, está todo mundo preso lá, foi um absurdo completo aquele negócio. Tem até casos de gente que foi, a mulher foi fazer um date, né, saiu num encontro com um cara e ficou presa no apartamento dele, porque ninguém pode sair de casa lá, absolutamente distópico esse negócio. E, lógico, isso não impediu que outras cidades também tenham problema. E o que aconteceu recentemente? Recentemente, Tianjin, que é uma cidade muito próxima a Beijing, ela também tem lockdown, tudo fechado e coisa e tal, um absurdo completo. Eu falei, pô, caramba, olha só, se Tianjin tá com Covid, tá com a Omicron, isso vai chegar em Beijing. E é o que está acontecendo. Chegou a Omicron em Beijing, isso aqui são as longas filas para testagem e coisa e tal, e agora eles têm um problema lá. Por quê? Porque se eles não tivessem adotado a política da Covid zero, a população pegaria a doença, e a doença iria embora. O problema é que agora que está chegando a doença, porque demorou para chegar por causa da política de Covid zero, mas agora chegou. E a Olimpíada começa no dia 4 de fevereiro, então eles têm menos de um mês até o início da Olimpíada. Então agora, se eles deixarem a população se contaminar, muito pouco provável que essa onda vai acabar antes das Olimpíadas. Vai estar na Olimpíada com um monte de gente com Covid, com a Omicron lá em Beijing. Isso tem algum problema? Não, como eu disse, a Omicron tipicamente é muito mais leve do que as outras variantes, então a pessoa fica mal, né? É um resfriado forte, é uma gripe forte, é uma doença, não deixa de ter seus riscos, mas não é essa a tragédia que eram as primeiras variantes, né? E agora o problema todo é como isso vai ficar politicamente para a China, porque ela agora sabe que quanto mais ela segurar, tentar conter isso daí, fazer lockdown e coisa e tal, lembra, dia 4 ela tem que abrir tudo para chegar um monte de gente de fora. Como é que ela vai falar para todo mundo ficar em casa, bloquear a cidade toda para tentar conter a pandemia e chegar dia 4 abrir, vai vir gente de fora, vai vir um monte de atleta e coisa e tal. Olha a situação que o pessoal tá lá, hein? É o que eu falo, essa política da Covid zero, ela se mostrou errada em todo lugar que ela foi adotada. Austrália, Nova Zelândia, China. Primeiro que ela requer um autoritarismo absurdo, uma questão acima do normal, realmente coisa de país socialista, autoritário, nazista mesmo, para trancar as pessoas em casa, proibir as pessoas de sair. E, no final das contas, não resolve nada, porque não tem jeito. Quando você reabre a economia, fatalmente as pessoas
serão expostas ao vírus em algum momento, né? Então, na verdade, a Omicron, é o que eu falo, é uma coisa até positiva, né? Vai vacinar todo mundo aí com essa doença. Tá todo mundo pegando aqui no Rio, tá todo mundo pegando. Eu tenho visto também o pessoal lá de Minas também, todo mundo tá pegando a doença. E é isso que vai acontecer. É isso que vai realmente diminuir a suscetibilidade das pessoas a essa doença. A questão toda é, para a China, vai ficar feio, ela vai ser pega com as calças arriadas no meio da Olimpíada, né? Vamos ver como é que vai acabar isso daí. Tá engraçada essa história. Pessoal, vamos falar da greve dos funcionários públicos, hein? Tá marcada para dia 18. Dia 18 é amanhã. Caramba. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram aquela história? O seu Jair prometeu dar aumento para os policiais federais e rodoviários federais no início do ano. Não deu o aumento, tá previsto no orçamento, mas não foi dado o aumento ainda. E com isso gerou-se um problema com as outras carreiras do funcionalismo público, né? Porque, lógico, aumento todo mundo quer, né? É evidente que sim. Eles estão reclamando que houve uma perda muito grande com a inflação, de fato houve. Agora, é aquilo que eu falo, né? Essa inflação aí é mais um dos resultados aí da pandemia. E nessa pandemia, quem tinha emprego público, aliás, na maior parte das crises, quem tem emprego público se dá bem, porque é quem é menos afetado, quem tem o garantido ali no final do mês, sabe que vai receber. Muito pior nessa pandemia foi para as pessoas que trabalham em atividades autônomas, em atividades independentes, que muita gente ficou incapacitado de trabalhar, teve que ficar em casa. Então acho que é mais do que razoável que os funcionários públicos paguem a sua cota de sacrifício nessa história, sem ter aumento por algum tempo. Mas não tenha dúvida, houve sim perda com a inflação. Isso aí não tem o que dizer. A inflação foi 10% ano passado. O ano de 2020 também teve alguma inflação, não foi tão alta, mas teve alguma inflação também. Então, no final das contas, o pessoal teve sim um salário um pouco defasado. E parece que a conversa que eles tiveram com Paulo Guedes, o que eles ouviram foi que já voltamos atrás no aumento para a Polícia e Polícia Rodoviária Federal. Não vai ter para ninguém, então, aumento. Já que dá aumento para um lado, vai ter problema para os outros, então não vão dar aumento para ninguém, né? O problema todo é que é ótimo isso, acho razoável esse posicionamento, é o melhor posicionamento possível agora, só que eles não deveriam então ter nem começado essa história lá atrás, porque no que começou esse papo de que vai dar aumento para a polícia, já gerou um problema, né? Porque agora a polícia ficar sem aumento, a Polícia Federal ficar sem aumento também, pô, caramba, olha só, porque os outros servidores reclamaram, agora a gente vai ficar sem aumento, né? Enfim. É uma situação que não tem jeito. Esse tipo de jogo, o melhor é não jogar ele. Não deveria ter negociado aumento com ninguém, desde o início, em momento algum, né? Enfim, mais de 20 categorias, segundo o sindicato, tá, gente? Isso aqui não sei se vai ser tão grande isso aqui não, né? Devem cruzar os braços na próxima terça-feira, dia 18, em reivindicação de reposição de perdas inflacionárias. Como eu falei, o movimento decolou depois da polícia, da promessa ou aceno do governo a algumas categorias, e vão fazer algumas manifestações, algumas coisas e tal, e vão entrar em greve, vão fazer operação padrão, operação tartaruga, enfim. O que acontece disso daqui? Né? Servidor público não trabalhando ajuda a sociedade, eu acho positivo. Eu acho que greve devia fazer todo mundo greve ao mesmo tempo, que quanto menos o Estado funciona, mais a sociedade como um todo funciona. Infelizmente, existem alguns pontos em que você tem realmente a violência estatal jogando contra. Né? Por exemplo, um caso clássico é na questão da importação, que é o que eles estão falando aqui, né? O pessoal da Receita Federal faz operação padrão, mas os guardas nos portos continuam usando violência contra quem tenta tirar a carga deles de lá, né? Se os fiscais da Receita falassem assim, não, então olha só, a gente vai fazer uma operação aqui de aprovação automática de tudo, não precisa pagar imposto, a gente aprova tudo e sai toda a carga, eu acharia ótimo. Eles não estão trabalhando do mesmo jeito e quem está importando coisas consegue importar, ficaria até melhor, olha só, para todo mundo, né? Mas infelizmente eles não fazem isso, né? Deviam dispensar, quem devia entrar em greve eram os guardas que protegem as cargas, de forma que você vai lá, tira sua carga e foda-se o fiscal da Receita que está lá, né? Enfim, esse é o problema. O problema, se esses funcionários públicos todos parassem de funcionar, seria uma maravilha para o país. Certamente a economia aumentaria bastante, seria um bônus
para todos os brasileiros. Infelizmente, eles fazem de um jeito que acaba atrapalhando todo mundo muito mais, sequestrando bens de pessoas, é realmente uma coisa muito triste, né? Vamos ver como é que acaba isso daqui. Eu acho que os funcionários públicos federais eles têm um problema desse ano de eleição. Paulo Guedes está segurando tudo nesse ano de eleição, justamente para ter dinheiro para a eleição em si. Então acho que eles não vão ter muito sucesso nisso daí. Acho que vai ser uma greve que não vai ter muito sucesso, mas vai ser uma greve longa. Eles vão insistir por muito tempo isso daí. Se você depende de alguma coisa do governo, se prepara. Pessoal, vamos falar sobre o caso STF Alan dos Santos. Está circulando um boato de que querem cancelar as ordens de prisão contra ele. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um estatista anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia agora é que alguns colegas do Alexandre de Moraes, então repara que aqui a notícia toda está em um tom de disse-me disse, então não dá para ter muita certeza se isso daqui é verdadeiro ou é intenção de alguém. Enfim, alguns colegas de Alexandre de Moraes querem que ele desista de tentar prender o jornalista Alan dos Santos. Sem o ímpeto da Interpol, dizem, a ordem virou tiro na água para o ministro e a corte. E, de fato, a ordem do Alexandre de Moraes de prisão do Alan dos Santos mostrou o quão descolado da realidade está o STF. Qualquer aluno de direito de primeiro semestre sabe que foi um absurdo que esse processo do STF, inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, isso é uma coisa inconstitucional por definição, isso é um absurdo, uma teratologia jurídica completa. Não tem nenhuma lógica esses processos e, evidentemente, que isso está sendo visto como perseguição a pessoas, perseguição à opinião. Está mais do que claro isso para qualquer pessoa que enxerga isso daí. Só que aqui no Brasil fica aquela discussão, né? Quem é que decide se uma coisa é inconstitucional ou não? É o próprio STF. Então o próprio STF diz que é constitucional, uma coisa que claramente não é constitucional. Qualquer aluno de direito vê isso. Para o público em geral, você fica naquela divisão política, né? O pessoal que apoia o PT, que apoia a esquerda, acha, não, realmente não é inconstitucional, tem que prender esses blogueiros bolsonaristas, que o pessoal chama o Alan dos Santos e tantos outros por aí, né? Um absurdo esse tipo de coisa. E, do outro lado, o pessoal está vendo que está errado. O que aconteceu com essa ordem do Alexandre de Moraes? Ele simplesmente errou por excesso. Ele estava tão confiante na bolha dele que esse inquérito das fake news é alguma coisa importante, coisa e tal, devem ter convencido ele. Ah, não, vai em frente, vai lá porque o Biden é de esquerda, vai querer prender o cara, ele também está preocupado com fake news, vai querer prender o cara, não sei o que lá. Só que eles não perceberam o quão descolados da realidade eles estão nessa bolha deles de achar que essas medidas são razoáveis. Não adianta, o STF pode dizer 200 mil vezes que esses inquéritos são constitucionais, estão dentro do devido processo legal, porque não estão, não tem lógica nenhuma, são iguaizinhos aos processos do DOI-CODE. Era exatamente o que se fazia na época da ditadura. Abria-se um inquérito com causas aleatórias e fica punindo as pessoas por medidas provisórias, por medidas cautelares. É um absurdo esse tipo de coisa. Nunca se chega a uma denúncia, nunca se inicia um processo formal para dar direito a outra parte de fazer a defesa, de fazer a ampla defesa, o contraditório, coisa e tal. Nunca se chega nesse nível, porque sabe que se chegar nesse nível não tem nada concreto para acusar a pessoa ali, e fica se punindo as pessoas com medidas cautelares. Um absurdo completo, isso coisa de ditador de terceiro mundo. Muito triste ver isso acontecendo no Brasil, né? E principalmente vindo do STF, que é quem, em tese, deveria fazer a proteção da Constituição. Então, ou seja, o fato da Interpol e do governo americano, porque não foi só a Interpol, não, o governo americano também barrou isso daí. Falou que não vai prender o cara, porque na cara é uma coisa muito óbvia. Qual que é o crime que ele cometeu? Ah, não, que ele gerou fake news. Que fake news? Ah, não, tá lá no inquérito secreto que ninguém sabe. Pô, que história é essa, gente? Que loucura é essa? Estão prendendo o cara por opinião. É lógico que chegou lá fora, o pessoal que não está imerso nessa bolha da esquerda brasileira, que está lá o pessoal do STF, que está o pessoal da mídia também, essa minúscula bolha brasileira, porque não estão nem os brasileiros nessa bolha, tirando aí o pessoal que é radical de esquerda. O pessoal que não está nessa bolhazinha olhou para o negócio e falou, não, é claro que isso é um absurdo, isso aqui é perseguição política. Evidente que não vão fazer essa prisão, não tem lógica nenhuma isso. E aí ficou agora o Alexandre de Moraes com cara de tacho,
Por quê? Ficou carimbado naquela testa enorme dele, que vai até a nuca. Olha só, eu sou um ditador de merda que tô mandando prender pessoas por opinião. Tá carimbado naquilo ali. Todo mundo que olha pra cara dele vê o tamanho do carimbo que foi colocado pela Interpol naquela careca enorme dele. Então, no final das contas, o pessoal do STF tá falando, olha só, tá pegando mal pra gente, pô. Volta atrás aí, cancela esse troço, porque já tá muito feio isso e vai ficar cada vez mais feio. Porque todo mundo vai lembrar desse tipo de coisa na época da eleição. Vai falar, olha só, tá vendo aqui, ó? Olha só, claramente é perseguição política. O juízo lá da Organização dos Estados Americanos, da OEA, e também a Interpol e também o governo americano, todos eles olharam para esse processo e falaram, é um absurdo esse processo, não tem lógica nenhuma. E qualquer estudante de direito aqui no Brasil chega à mesma conclusão. Não precisa nem ter concluído o curso de direito para ver que não tem lógica esse tipo de processo. Não existe crime. É muito engraçado, né? O pessoal falando, não, porque nos Estados Unidos não tem crime de opinião. Não, e nem no Brasil também não tem aqui. Então como é que ele está tendo uma ordem de prisão contra ele por uma coisa que não é crime? Não existe crime de fake news no Brasil. Não existe isso. Foi um negócio que inventaram e como crime, né? Em tese, até tem uma lei sendo passada no Congresso que, em tese, um dia pode chegar a virar crime no Brasil. Eu espero que, sinceramente, que não passe, porque é um absurdo aquele projeto, mas aí sim seria um crime. Hoje em dia nem isso, não tem esse negócio, né? Não é só nos Estados Unidos que não tem, não. Aqui também não tem, o que torna a coisa toda ainda mais absurda, né? Vamos ver, eu acho que não tem como eles voltarem atrás sem ficar feio, então eu acho que o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, mas de qualquer forma eu não tenho dúvida que ele está sendo pressionado a isso, porque realmente ele deu um passo maior que as pernas nisso daí. Pessoal, vamos falar sobre a proposta do deputado Yevgeny Fedorov de lançar uma bomba nuclear nos Estados Unidos como demonstração de força pela Rússia, hein? Essa notícia foi sugerida por Mariana Birthday e mais outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, você sabe que o negócio é bravata, que essa guerra não vai a lugar nenhum quando o pessoal começa a falar essas besteiras, né? Ah não, vamos jogar uma bomba nos Estados Unidos preemptivamente para avisar nossas intenções sérias, né? Foi o que disse é um deputado russo, né? Então, importante ressaltar, não foi o governo russo que falou isso, foi um deputado lá da Duma, da Câmara lá da Rússia. E aqui está num site de lyrics, né, de letras de música, né, enfim, mas de qualquer forma eu confirmei, tá, isso é verdade, tem também notícias em outros lugares falando essa mesma história. Esse deputado Yevgeny Fedorov sugeriu o seguinte, que a Rússia lançasse alguns mísseis nucleares num campo de teste em Nevada nos Estados Unidos, ou seja, campo de teste já é um lugar em que os Estados Unidos fazem detonações, ou fizeram durante um tempo detonações nucleares de teste. Então, ou seja, não vai prejudicar nada, não vai de fato matar civis, não vai acontecer nada nos Estados Unidos, mas a ideia é justamente avisar da seriedade das intenções russas, né? E é aquele negócio, é uma besteira completa esse tipo de coisa. É o que eu falei para vocês, não tem nenhuma chance da Rússia ganhar essa guerra. É a mesma situação da China. A China sabe que faz essa guerra, essa briguinha, esse negócio econômico, disse-me-disse, essa confusão toda, justamente porque sabe que no final do dia, se for para uma guerra real, eles não têm nenhuma chance. Certamente irão perder essa guerra, mas lógico, não quer dizer que não vai ser uma coisa muito ruim para os Estados Unidos também, evidentemente, entrar nessa guerra. Esse tipo de coisa é uma coisa temerária, né? E lógico, esse tipo de coisa, ninguém vai fazer isso, ninguém vai lançar bomba de teste, coisa. O que mostra justamente isso, né? Como que essa guerra virou uma fantasia de espantalho de gente radical querendo fazer bravata sem fim, né? Não tem lógica nenhuma. Segundo ele, isso daí, um míssil em Nevada, pode até ser um de festim, pode ser falso, não precisa ter uma bomba nuclear lá, mas em princípio poderia ter uma pequena uma explosão nuclear, porque é um lugar de teste nuclear, então é adaptado para explosivos, eu não sei o que lá. Ele também sugeriu conduzir demonstração de voos sobre cidades
onde existem laboratórios de armas nucleares americanos e coisa e tal. Enfim, o cara quer confusão, né? O cara tá doido para arrumar confusão nisso daí. É aquele negócio, é o que eu falo para vocês. Pode ser que um ataque desse tipo nos Estados Unidos cause muitos danos? Certamente. Mas lembra, os Estados Unidos têm equipamentos do tipo Iron Dome que são muito mais avançados que na Rússia. Então, a chance da Rússia conseguir de fato atingir os Estados Unidos é muito menor do que a chance dos Estados Unidos conseguir de fato atingir a Rússia com uma bomba nuclear. Mas mais do que isso, o fato de haver a garantia de destruição mútua assegurada, né, justamente o fato de todo mundo ter um monte de arma nuclear, ter tanta arma nuclear que mesmo que algumas sejam interceptadas pelo Iron Dome lá, no final das contas já era, vai haver uma destruição completa das coisas. Isso já impede que se inicie essa guerra. O que a gente vai ver é muito disso, é muita bravata, né? E como eu falei, isso daí, por que está se criando toda essa dor de cabeça? O Putin tá fraco no poder, é a única explicação para esse tipo de coisa. Não existe outra explicação possível nesse caso, justamente por ele estar fraco no poder. Aí o pessoal vai falar, não, mas ele tá certo porque a OTAN está invadindo, não sei o que lá. Meu amigo, a OTAN é muito mais forte que ele, meu amigo. Ele sabe disso, ele sempre soube desse plano da OTAN. A Ucrânia está ali desde 2014, não tem esse negócio não. Todo esse plano que ele está reclamando agora já está lá desde 2014. Por que ele está reclamando agora? Por que ele está criando esse caso todo agora? Porque ele está fraco no poder, evidentemente. É o mesmo caso da China. A China reclama de Taiwan desde 1600, lá vai pedrinha. Não, 1600 não. 1951, não foi que foi a Revolução Comunista lá na China? Enfim, alguma coisa por aí. E por que agora estão falando em invadir Taiwan? Estão falando em invadir Taiwan agora porque Xi Jinping está fraco no poder, está cheio de gente querendo tirar ele do poder lá, porque entende que ele fez muita merda recentemente. Então é a mesma coisa aqui. Quando você vê esse tipo de bravata, esse tipo de desespero do pessoal, é sinal mesmo de que é pura guerra de fraqueza, é exposição de fraqueza pública. Eu acho muito engraçado que fica muita gente assim, não, porque, nossa, porque o Estado, soberania do Estado... Amigo, esse aqui é um canal ANCAP, libertário, você acha o quê? Que eu respeito esse tipo de coisa? Eu quero enfiar a soberania no seu rabo. Não tem soberania nenhuma. Quem tem direito à terra é o proprietário da terra. Cada propriedade, cada russo que tem lá a sua propriedade, ele sim tem direito àquela terra. O Estado russo tem direito a nada. O que esse pessoal faz é justamente ficar explorando o medo dos outros, explorando esse sentimento nacionalista para tentar arrumar confusão e enriquecer a si próprio e se manter no poder. É isso que o Putin está fazendo. É isso que todo Estado faz. Um paspalho o Putin. E vai cair, hein? Vou falar para vocês. Tá igual o Xi Jinping, mais dia menos dia cai. Uma curiosidade de uma pesquisa feita recentemente mostra o problema da rejeição do Lula, tá? Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aquela pesquisa da Quaest, que foi liberada há algum tempo atrás, que mostrava o Lula ganhando no primeiro turno e coisa e tal, eles fizeram outras pesquisas também, particularmente com relação à rejeição do Lula, tanto no Twitter quanto numa pesquisa presencial também lá com o público em geral, né? E o que eles obtiveram de informação nisso daqui mostra o problema que eu venho avisando a vocês. O Lula tem telhado de vidro, ele não consegue se sustentar numa candidatura. No momento, existe uma grande quantidade de pessoas que, quando lembrada dos atos do PT e do Lula, rapidamente começa a ver o Lula de forma negativa. É muito rápido isso. Então eles explicam aqui que justamente algumas medidas, como por exemplo a questão do atentado contra o Bolsonaro, e depois a questão da grande manifestação popular e democrática, que foi o Lula elogiando a eleição do Ortega lá na Nicarágua. Enfim, toda vez que o Lula fala comunices, ou regulação social da mídia e coisa e tal, são coisas que até apelam para a base dele, para o pessoal lá do PT, mas quando sai dali para o resto da população, pegam muito mal. E o Lula não para de fazer isso. Ele estava fazendo outro dia mesmo falando sobre o imposto sindical, a volta do imposto sindical. Esse tipo de coisa, para a base dele é ótimo, mas quando sai da base dele, meu amigo, isso perde efeito muito rapidamente, ao contrário, se torna contra ele, né? E é o que eu falo, tudo que falta é o pessoal lembrar ao povo quem foi o Lula.
Isso vai ser feito, pode ter certeza. Não é a hora ainda, gente. Agora a gente está ainda 8 meses da eleição, a eleição é outubro. Isso vai começar em junho, julho. É ali que a coisa realmente começa. Depois da Copa do Mundo, acabou a Copa do Mundo, aí que vai ter o papo de eleição, que a coisa vai começar a ser para valer. Mas o próprio PT, o próprio Lula sabem disso, eles sabem que eles vão ser muito atacados lá, e a rejeição dele está enorme e está crescente, está crescendo cada vez mais, justamente porque o pessoal aqui na rede social e coisa e tal já começa a lembrar das coisas que foram lá, né? Aí, o que eles falam aqui? Olha o parágrafo final. Olha só, por que eles não estão preocupados? Eles falam aqui, ó, com a alta inflação e os efeitos persistentes da pandemia, as questões de economia e saúde dominaram as preocupações. Então, ou seja, por que o Lula, o que ele está apostando? Que a discussão toda vai circular em torno da pandemia de Covid e da economia, que vai estar muito ruim. A questão toda é, como eu falei para vocês, se o governo conseguir manter a inflação controlada, a inflação já teve um aumento grande, mas aparentemente já deu uma desacelerada no final do ano passado. A gente explicou isso aqui. A grande impressão de dinheiro foi, na verdade, em 2020. Foi em 2020 que aconteceu a inflação. O aumento de preços houve de fato, mas ano passado já não houve impressão de dinheiro. Então, em tese, a inflação tende, o valor dos preços tende a se estabilizar. Vamos ver se isso se mostra verdadeiro. Realmente, se a economia estiver desandando, estiver com inflação, eu concordo, aí fica difícil para Bolsonaro, mas tudo indica que ele vai conseguir controlar a economia. E a pandemia também, eu acredito que tendo essa variante Ômicron agora no início, com esses problemas, a tendência daqui para frente é isso acabar. Muito pouca coisa vai haver depois dessa variante Ômicron, porque ela está funcionando como uma vacina natural. Está todo mundo pegando ela e pronto. Não deve ter mais circulação significativa entre a população, né? É lógico, eles vão tentar lembrar, vão tentar gerar uma outra variante aí até o final do ano para continuar esse negócio, mas o fato é que, com todo mundo já tendo pego a doença e vendo quão leve ela é, a preocupação do povo diminui. Então, repara, a aposta deles é que a Covid vai continuar dominando as coisas até a eleição e daí Bolsonaro perde. Por outro lado, a minha aposta, e que eu acho que é a aposta mais sensata, é que a Covid vai acabar, esse assunto vai morrer, já ninguém aguenta mais falar desse troço, e no final das contas, quando chegar mais perto da eleição, vão se lembrar do que foi o governo Lula, né, da tragédia que foi o governo Lula. Em termos de corrupção, em termos de roubalheira, em termos de portos no exterior, de loucuras que foram feitas, a quantidade de coisa que foi achada sobre ele. Então, no final das contas, ele não tem chance nenhuma, vai sair dessa eleição derrotado. Se candidatar. Eu ainda acho que ele vai mudar de ideia antes, porque ele sabe dessa fragilidade também, né? Então, isso daí, ó, segundo o Jacques Wagner, né, isso pegou em 2018, a questão da corrupção, mas não vai pegar de novo. Vai nessa, Jacques. Vamos ver como é que vai ficar isso. É o que eu falo para vocês. Eu, como libertário, eu tô cagando pra corrupção. Acho uma besteira. Depois que o governo roubou dinheiro do meu bolso, não interessa em que ele tá usando isso daí. Mas a verdade é, o eleitorado brasileiro tem sim uma dor particular com o negócio de corrupção. Por algum motivo as pessoas acham que Estado é uma coisa que se tiver dinheiro vai ajudar você. Não, qualquer dinheiro na mão do Estado é ruim, só prejudica você. Mas o fato é, corrupção dói na cabeça, no coração do brasileiro. Então pode ter certeza que sim, corrupção vai ser tema dessa eleição e pode ter certeza vai ser um tema muito mais importante do que Covid-19. Olha só que coisa, a Petrobras está sendo vendida sim, hein? Olha que boa notícia isso, né? A Petrobras já vendeu uma boa parte das suas subsidiárias e instalações nos últimos anos. Excelente notícia isso. Essa notícia foi sugerida por José Neto, servidor, e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou aqui várias vezes sobre o problema das privatizações do governo Bolsonaro, que basicamente elas foram proibidas pelo STF lá em 2019, fez ele ter que passar pelo Congresso a desestatização, uma coisa que não está prevista na Constituição. A Constituição diz que para se criar uma empresa estatal é preciso aprovação do Congresso, mas não diz nada sobre para vender uma empresa estatal precisar dessa autorização, então é um absurdo isso. Foi mais uma decisão do STF contrária à lógica, contrária à própria Constituição e que atrasou certamente a privatização das empresas, né? Então o que a gente está vendo aqui é que o STF falou, não pode vender a empresa, mas pode vender ativos da empresa.
Então, de certa forma, não deixa de ser uma coisa positiva. A Petrobras está vendendo um monte de coisa do patrimônio dela. Ótimo, quanto mais ela vender, melhor. Tomara que a Petrobras vire, então, só um nome de fachada. Fica só aquele escritório ali do Rio, bota o pessoal todo lá, os penduricário político todo lá, no mesmo prédio, para não atrapalhar o pessoal que realmente trabalha, e vende o resto todo para todo mundo. Muito melhor do que ficar na mão de político, esse tipo de coisa, né? Então, já são 243 bilhões de reais de bens da companhia vendidos aí em várias licitações. Particularmente vendeu recentemente a refinaria Landulfo Alves lá na Bahia, e já está na mão dos árabes lá, eles que estão gerenciando a companhia. Quanto melhor fizer isso, quanto mais quebrar a companhia e vender para pessoas diferentes, melhor, né? Eu já falei para vocês, o grande problema de qualquer empresa, o que traz muita ineficiência, é o monopólio. Mas o monopólio ele só existe quando o governo força aquele monopólio. É o caso da Petrobras. A Petrobras, por ser uma empresa estatal, acaba tendo um monopólio forçado aí pelo governo, e com isso ela atrapalha muito o mercado nacional, ela acaba gerando um problema de preços no mercado nacional. Não é por outro motivo que você vê aí ela aumentando o preço à vontade, caindo o preço quando dá na telha dela. Por quê? Porque ela, na verdade, não tem concorrência, né? Você vai ter que comprar dela, não tem alternativa. O ponto ideal é quebrar em vários pedaços, vender para várias empresas diferentes, para várias pessoas diferentes. Veja, esse dinheiro que entra para o governo, isso faz muito pouca diferença, né? Muita gente criticou na época que vendeu a Vale, porque vendeu só por X mil reais e não sei o que lá. Sendo que, na prática, a Vale tinha tanta dívida, tinha tanto problema, que aqueles X mil reais que venderam ali já foi mais do que suficiente. Aliás, se contasse só a dívida, se vendesse por R$1, já estava caro, né? Aí o pessoal fala, não, mas olha a Vale como é que está hoje. A Vale como está hoje é justamente porque foi privatizada, pô. Na época não era essa coisa toda, né? Enfim, a Petrobras, da mesma forma, tende a alçar voos muito maiores se for privatizada, se não estiver na mão de política. Porque se está na mão de política, meu amigo, fica tranquilo que vai dar ruim, que não tem como dar certo, né? Vira cabide de emprego para deputado, para político e coisa e tal. Não estou falando de todo mundo que trabalha na Petrobras. Aliás, eu tenho muitos amigos que trabalham na Petrobras. Eu sei que tem muita gente que dá duro lá, que trabalha muito bem. Aliás, é das equipes mais competentes que tem no Brasil, mas você tem certeza que mesmo essas pessoas que são competentes, que trabalham na Petrobras, sabem que, meu amigo, nos escalões mais altos lá é um tal de apadrinhamento político, de cargo por amizade, de promoção porque fulano é irmão de Beltrano, é amigo de Cicrano. Enfim, é uma tristeza isso típico de estatais. Não é que não aconteça em empresas privadas também, isso também acontece em empresas privadas, mas tende a ficar limitado. Por quê? Porque o cara na empresa privada ele nunca vai ficar promovendo gente que vai prejudicar a empresa. Ele vai acabar, ele tem um limite, ele quer lucrar, né? O objetivo da empresa é lucrar. Na empresa estatal, como o objetivo da empresa não é lucrar, é atender os próprios funcionários, sei lá o que é, né? Sempre objetivo político, no final das contas não existe esse critério, a pessoa não se sente obrigada a ter uma gestão de pessoal adequada, pode sair pendurando gente em tudo quanto é lugar, né? Então, é bom, não é o ideal, acho que está pouco, poderia ter vendido mais, mas está indo num bom caminho, né? E também tem a questão dos portos, também tem vários portos sendo privatizados, parece que o primeiro edital vai sair agora, mas tem um monte sendo previsto aí, até o Porto de Santos deve ser vendido. Então tem bastante coisa aí de privatização nessa área também, que é uma coisa excelente, é um outro caminho que faz uma falta enorme, até porque, lembra, você privatizar essa empresa garante que você vai ter uma gestão mais eficiente, você vai ter mais velocidade, mais responsividade. Quando uma empresa privada falha num negócio, você bota lá na justiça e ganha dinheiro. O governo estatal falha em alguma coisa, você até pode botar na justiça, meu amigo, mas a sua chance de ganhar alguma coisa diminui consideravelmente. Então é isso aí, boas notícias aí. Privatização tá andando, devagarzinho, mas tá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.